Boa tarde a todos, estamos começando mais um fechamento do mercado nesse pregão de 4 de agosto. Meu nome é Igor Gramiani, sou analista da XP Investimentos. Bolsa de Valores nesse pregão também foi baixa volatilidade, não andou muito o Ibovespa, porém tivemos aí um alvo de lucro atingido num trade que nós passamos aqui, que é a Mar3, né? Lojas Marisa, e eu vou mostrar para vocês também essa operação. Mas antes, vamos começar aí com o gráfico do Ibovespa. Então vamos lá, Ibovespa numa leve alta de 0,24%, fechou em 66.935 pontos e com isso pode alcançar o 68.800. 68.800 é o topo de 16 de maio, a próxima barreira para o gráfico diário. Enquanto permanecer acima do 65.700, segue a tendência de alta no curto prazo, está acima da média de 21, média no 65.312 e depois suporte no 64.625 pontos. Então vem fazendo topos e fundos ascendentes, pelo menos no curto prazo, a gente continua com viés positivo para a Bolsa, né? Eu posso até identificar rapidamente aqui para vocês, eu vou circular os fundos mais altos, a gente tem esse primeiro fundo na casa do 60.564 pontos, depois um segundo fundo ascendente no 62.157 e um terceiro fundo ascendente no 64.625. E referente aos topos, a gente tem este topo e depois deixou um topo mais alto e agora pode estar construindo um terceiro topo ascendente. Então, enquanto continuar nesse cenário, né, topos e fundos mais altos, tendência de alta permanece. Itaú Unibanco fechou gap lá no 39,08. 39,08 foi aquele gap de baixa do Circuit Breaker, né, pessoal? Então, aquele gap de 18 de maio, ele foi fechado, o que significa que quem não se apavorou, quem acabou não vendendo as ações dessa bancária, se deu bem, né? Recuperou todo o prejuízo deste pregão. Ô Igor, depois desse 39,08, qual o próximo objetivo? 40, 39, 40. Bradesco, BBDC 4, o Bradesco que também fez bandeira de alta, quando passou R$30, abriu uma oportunidade de compra no dia 31 de julho, esse rompimento. E aí essa semana vai fazendo essa perna de alta, fechou gap no 30,80, primeiro alvo atingido, alvo final lá no 31,95, arredonda para baixo aí 31,90, alvo final e topo histórico, hein? Então comprados fecham trade nesse topo de meados de maio desse ano. Ambev que também confirmou uma bandeira quando quebrou 18,93, subiu até 19,42 e marcou resistência nessa região. Se voltar para o 18,93, pode dar uma compra no pullback da figura. Aí permanece os alvos no 19,40 e 19,70 arredondando. Petrobras, olha, a Petrobras na quarta-feira dessa semana, ela estourou 13,35, confirmou um pivô de alta, tendência altista, deu compra, só que aí ontem e hoje foi brigar nessa região, resistência que está virando suporte, tanto é que está em 13,38. Então, essa tomada de decisão na segunda-feira, se entrar em alta, continua valendo, o pivô é compra com alvo em 14,20 e stop loss abaixo da mínima da quarta-feira, um 13,05 o loss. Já a Vale 5 que também segue numa tendência de alta no curto prazo, mas para abrir agora uma outra operação de compra tem que quebrar a resistência imediata no 29,50, o 29,52 aí traçado. Ganha campo até 31,35 e depois 34,16, tá? Enquanto não passar o 29,50, não temos operações aí no swing trade. BR Foods que agora no curto prazo podemos chamar de tendência lateral, retângulo de 36, suporte a 39,83. Pode perceber que ontem e hoje testou essa resistência. Então comprados fecham posição, né? Bateu hoje na resistência e voltou uma queda de 2,21 na sessão de hoje. BVMF, olha o pivô aí na BVMF 3,
topo histórico, esse 21,10 foi o maior patamar que a BVMF atingiu na Bolsa, acaba fechando em 21,13, está muito em cima da resistência, tanto o fechamento de ontem quanto de hoje, então vamos aguardar a abertura da segunda-feira, se for uma abertura em alta, vai dar uma compra visando Fibonacci, lá no 22,20, arredondando aí a expansão de Fibonacci. Tá? Não tem mais resistência expressiativa, está em topo histórico. Então vamos usar o Fibo para alvo de lucro. E aí o loss abaixo da mínima do candle que gerar a entrada. Banco do Brasil, essa sim também confirmou compra essa semana, passou o patamar dos R$30, fez o pivô de alta que está traçado em roxo, alvo no 32,20 Fibonacci e depois um alvo final no 33,15, fechamento de gap, com stop loss abaixo da mínima da quarta-feira no 29,19. CSN, atenção agora na CSN, que se estourar o 804 abre compra, também arma pivô, alvo no 8,70 Fibo e 9,50 alvo final. O papel está em 7,84, ainda numa congestão, vamos tomar a decisão aí na próxima semana, então quebrando 804 teremos a entrada. Gerdau, essa aí é como diz o nosso amigo Silvio Luiz lá do futebol, olho no lance! Por quê? Porque está no 11,16. Esse 11,15 é barreira fortíssima para Gerdau. É o topo mais alto desde final de março, bateu no início de abril, bateu em julho. E aí usa o bom senso, né? Não é 1 centavo que você vai considerar quebra de resistência. Até o cameraman concordou comigo. Se ele falou, o Lucas falou, tá falado. Então, Lucas, o investidor vai esperar o quê? A abertura da segunda-feira para confirmar esse pivô em laranja. Aí pode fazer entrada. Agora, tecnicamente, em cima da resistência, não faz nada, espera. Tá? Passou a resistência, 12,50 o primeiro alvo, que é o Fibonacci, está pontilhado em laranja, e o 13,20 o alvo final. Stop loss de preferência abaixo da média de 21, abaixo do 10,72. A MAR3, essa aí que eu quero já dar os parabéns, quem seguiu a recomendação de swing trade que nós passamos na Arena do Investidor para os clientes da XP Investimentos. Pessoal, era 6,20 o stop gain. Chegou num momento hoje à tarde que estava 6,18, 6,19, máxima 6,19. Eu falei, não é possível, 1 centavo não vai bater o alvo. Aí bateu. Né? Então, deu uma rentabilidade legal. Claro que você pode fechar metade da posição e deixar para fechar outra metade, aí eu vou voltar para o gráfico no 6,60. Tá? Mas ó, o 6,20 já atingido, tanto é que fechou em 6,32. Hoje o ativo subiu quanto? 6,58, só hoje. Que aula esse swing trade, né? Maravilha esse fundo duplo, essa figura de reversão. Ficou 2 semanas travado, andando de lado, mas sempre respeitando a média de 21. E aí até fiz alguns comentários em dias anteriores aqui no fechamento do mercado. Olha, não bateu o alvo, nem stop loss, nem stop gain, é swing trade, pode demorar um mês para fechar a operação. Tá aí, ó, hoje ela resolveu deslanchar, tá? Então 6,60 vai como alvo final. Vamos para lojas americanas. Essa, na quarta-feira, foi no 16,27. O nosso alvo recomendado era 16,30. Por 3 centavos você não vai fechar trade? Tá perdendo forças, tanto ontem quanto hoje. Fecha pelo menos metade da posição, porque se começar uma queda, pode retornar para o 15,35. Resistência rompida que pode virar suporte. Né? Aí você acaba entregando o lucro para o mercado. Então, não seja ganancioso, pelo menos metade da posição, faz a realização de lucro. Alvo final é 16,90, Fibonacci não, gap aberto. Tá? 16,30 é o Fibo e 16,90 é o gap. Eco Rodovias, atenção na LTA, está muito perto. É uma LTA de médio prazo, começou em dezembro do ano passado. Essa linha de tendência de alta está no 10,30 e o papel fechou em 10,48. Mais um pouquinho que cair, batendo nessa linha e voltando é compra. Alvo lá no 11,60 ou 11,65, que é onde está o topo. Você pode abaixar um pouquinho também para 11,50, né? Deixa um pouquinho para baixo da resistência. Fibria, olha, a Fibria R3, ela pode, também tem LTA de médio prazo, mas o setup agora é pelo pivô. Ela pode dar entrada pelo pivô na quebra do 34,78. Alvos no 37,70
e o 39,30. Então, atenção, está perto da resistência, perto de efetivar um pivô aí na FIBR3. Próximo papel é a VEG. VEG que não quebra o 19,65, volta a cair. Se perder 18,65 é topo duplo, M, aí abre venda com alvo no 17,70. Qual 3? Qualicorp, mais um pivô. Festival de pivô aí na bolsa, estourou 32,52, deu compra no dia 28 de julho e vem subindo. Alvo no R$ 35,00, expansão de FIBO, com loss abaixo da mínima do candle que gerou a entrada, 31,69 o loss. Vale de VLID3 não passou o 18,13 e voltou a cair hoje. Agora já começo a mirar também um topo duplo no estouro do 16,60. Pode abrir uma venda visando 14,74, arredondando 14,80. Movida, Move 3, LTA no curto prazo, está segurando na LTA e na média móvel. Então, pode dar uma entrada, uma compra, enquanto estiver acima dessa linha de tendência de alta, né? Se segunda-feira continuar respeitando a LTA, que está na casa de um 9,94, vale entrada, alvos no 10,66 e o topo histórico, que é o 11,17. O loss abaixo da média, abaixo de 9,83. Joga aí no 9,70 o loss. Vamos em frente. Cor 3 eu já falei, igual 4, Gerdau Metalúrgica, bandeira de alta. Validou a bandeira? Validou, né? Estourou hoje a resistência. Aí na segunda-feira, se o candle permanece na abertura para cima da linha da resistência dessa bandeira, que está no 5,34, está valendo essa entrada com alvo no 5,59. Stop loss abaixo do 5,07. Depois do 5,59, a Gerdau Metalúrgica tem topos em 6,28 e 6,73. Metal leve, olha que legal o fundo duplo, já ganhamos na MAR 3 e agora o mesmo setup gráfico na Leve 3, na Metal leve, estourou hoje o 17,69, resistência validando o fundo duplo e estourou a média de 21, tá valendo a compra, se segunda-feira entrar acima de 17,69, dá essa entrada com alvos em 18,50, vou arredondar a projeção da figura gráfica e 19,50 alvo final. E Goril Loss, no meio, entre a resistência desse fundo duplo, entre a resistência e o suporte. Põe num 17,35. Por que isso? Se o ativo voltar a testar o 17,69, você não toma violinada na operação. Legal? Então, bacana aí a Leve 3. BB Seguridade está num suporte forte, 27,13, fechou em 27,10. Até o colega Wilson, que nos acompanha lá no YouTube da Arena e na sala principal da Arena do Investidor, falou, pô, comenta lá do BB Seguridade, Igor, tá aí, Wilson, olha aí, o 27,13. Não vai me considerar rompimento de suporte por 3 centavos. Então, tecnicamente, é suporte se voltar a subir segunda-feira, é compra contra a tendência, alvo no R$ 28,00, onde está a média de 21 períodos, né, 27,98, cravando aí 28, topo no 28,06. Então, isso vai depender da segunda, tá? Mas está realmente num fundo importante o BB Seguridade. E aí, pessoal, temos a Elet 3 que também deu entrada, passou o 14,11, fundo duplo, W desenhado em azul, alvo no 14,88, projeção da figura e 15,38, alvo final. Stop loss abaixo da mínima de hoje, joga num 13,79 o loss. Embraer, em BR3, momento de decisão. Está na resistência do 16,06, fechou em 16,05, tem retângulo em azul e triângulo simétrico em laranja, ou seja, se passar o 16,06, valida duas formações gráficas, o retângulo e o triângulo. Alvos 16,49, 16,84 e 17,30. Então, atenção também na abertura de segunda-feira com esse ativo. Bom, eu quero novamente aqui agradecer a presença, a participação de vocês durante toda a semana, nas palestras lá da Arena do Investidor, terças e quintas-feiras, na sala principal. Quem não está acostumado aí com o nosso trabalho, abre conta na XP Investimentos para participar da Arena do Investidor. Eu estou sempre na sala principal fazendo análise técnica em real time, tirando dúvidas de mercado acionário, mercado de opções, as palestras agora, temas de opções. Na próxima semana, terça-feira, eu vou falar da trava de alta, quinta-feira eu já vou falar de borboleta simétrica, também análise de dólar, de índice, né, bolsa de mercadorias e futuros. Então, tudo que está envolvido, né, com renda variável, eu estou lá na sala principal com esse viés educacional
para ajudar o investidor. Gostou das análises? Entra no nosso YouTube, canal Arena do Investidor, dá um joinha, deixa o seu comentário que eu estou sempre respondendo lá no YouTube. Bacana? Bom final de semana, grande abraço a todos e volto segunda-feira às 17 horas. Valeu!